Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. No Data FIFA tá chegando ao final, quarta-feira tem jogo importantíssimo fora de casa para consolidar a arrancada do Vasco no Campeonato Brasileiro, para mostrar ao torcedor o que nós vamos almejar na reta final. Paulo Henrique de volta, Puma Rodrigues também, enfim, Cuesta, vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora aqui no Café. Então chega deixando aquele seu like, a mãozinha que tá aqui embaixo, comenta a tua expectativa para a volta do Brasileirão, compartilha o nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal. Quero agradecer demais as mensagens que chegaram ontem por conta do vídeo que eu fiz com o meu filho, um especial Dia das Crianças com a participação do Lucão. Muito obrigado a todos pelo carinho. E vocês já viram que eu posso pensar em me aposentar, né? Porque o Lucão mandou muito bem. Bom, antes de falar sobre o tema central do nosso vídeo, eu tenho visto algumas postagens, alguns cortes do ex-executivo do Vasco, Marcelo Santana, criticando a passagem dele no Vasco, falando de diversos assuntos, falou que teve interferência externa no trabalho dele. Cara, eu acho muito engraçado quando alguém se separa, isso serve para a vida também, e aí começa a atacar o ex. Engraçado, né? E principalmente quando aquele que está fora, que se separou, não foi quem deu a causa à separação. Porque uma coisa assim, o Marcelo Santana pediu demissão. Pô, por que você pediu, Marcelo? Não, ter interferência externa, eu não consigo trabalhar, porque o salário estava atrasado, porque o Pedrinho não sabe nada de administração, o Felipe, porra, é um enganador, sei lá, ele vai usar um argumento, tá? Estou falando tudo hipoteticamente. Aí não, o Vasco bota pra rua, porque o trabalho deixou muito a desejar, as janelas não foram boas, não foram criativas, deixaram problemas pro clube, né, e pro time. Aí ele vai do lado de fora agora, ele que foi colocado pra fora, foi demitido, mete a boca no Vasco. Uma decepção, porque eu tinha o Marcelo Santana num nível melhor do que ele está se mostrando agora. O Vasco foi a grande oportunidade dele. Foi presidente do Bahia, mas o Vasco foi a grande vitrine para a carreira dele. Ele fez o quê? Jogou fora. E cuspir no prato que comeu? Soa ingratidão, Marcelo, na minha avaliação. Bom, vamos falar sobre o jogo de quarta-feira, né? Data FIFA acaba amanhã, mas Vasco e Fortaleza é o nosso destaque, tem outros clássicos na rodada. Mas assim, o que esperar do Vasco? Em outras datas FIFA, o Vasco não voltou tão bem. Demorou a engrenar, principalmente aquela data FIFA da Copa do Mundo de Clubes, que nós tínhamos vencido e bem o São Paulo, e depois demoramos a engrenar no campeonato, pontos que fazem falta até hoje na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas agora um outro cenário, é a reta final, é aquele período que o Pep Guardiola, quem já leu o Confidencial sabe do que eu estou dizendo, intitula que para ganhar um título ou performar bem numa competição de longo prazo, de pontos corridos, você tem que startar bem e finalizar bem, como se dividíssemos ela em 3 etapas. Início, meio e fim. O meio você vai oscilar, porque o meio é exatamente quando tem suspensão, quando tem lesões, jogadores que às vezes são vendidos em janelas. Já não. O início e o final você tem que estar completo e focado lá em cima. O Vasco vem de um grande resultado, não de uma grande performance, porque foram tempos distintos contra o Vitória, mas é um time que começa a olhar para cima. E é importantíssimo o Vasco lutar e olhar para cima. Por quê? Porque o Vasco precisa chegar muito bem no dia 10 de dezembro. Finalizar o Campeonato Brasileiro dia 7, bem posicionado, primeira página da tabela, quem sabe até pegando uma vaga em pré-libertadores, né? Aquela fase inicial anterior aos grupos, e aí jogar a Copa do Brasil para pegar a vaga na fase de grupos direto via Copa do Brasil, porque é possível sim. Não é nenhum sonho não, torcedor. Duvido que você coloque o Vasco como o patinho feio, o azarão da semifinal. Não é não. Tá todo mundo em pé de igualdade. Fábio, você é maluco. O Cruzeiro tá brigando na parte alta da tabela, perdeu pra gente. O Fluminense tá um pouco acima de nós, mas nós vamos encarar eles agora. Na outra segunda-feira, no Maracanã, às 7h30 da noite.
É jogo. Tem jogo, amigos. Se nós entrarmos com a postura que foi Flamengo, Cruzeiro e Bahia, não há nenhum adversário imbatível para nós. Agora, se for a postura do Juventude, se for a postura do Red Bull Bragantino, se for a postura do próprio Vitória no primeiro tempo, aí, meu irmão, a gente vai sofrer, vai ser atropelado, não vai performar. Que Vasco vai entrar em campo na quarta? Com a volta do PH da seleção brasileira, o Puma ficando como opção provavelmente no banco de reservas, qual vai ser a formação do Vasco? Hugo Moura e Barros no meio-campo? Tietê e Barros, né? Ou Barros-Tietê? É um time que precisa ir muito defensivo para encarar um Fortaleza que está lá embaixo na zona de rebaixamento, está lutando para ficar na primeira divisão. Eu fiz um corte lá atrás de 4 jogos, Flamengo, Bahia, foi atrasado, Cruzeiro e Palmeiras, 12 pontos, 7 conquistados. Mais 4 para frente. Vitória, Fortaleza, Fluminense, Red Bull Bragantino. Nesses próximos 12 pontos disputados, 3 nós já conquistamos. Se o Vasco quer ficar na primeira parte da tabela e brigar na parte mais alta, 7º, 8º lugar, 6º ali, 6º ou 8º, que eu acho que é o lugar que o Vasco merece e pode chegar, ele precisa somar nesses 12 pontos que ele vai disputar, 3 já ficaram pelo caminho e vieram para o bolso do Vasco, pelo menos 7, 8. Pelo menos. Pô, Fábio, mas se ganhar 3 e perder 1, excelente, 9. Se ganhar 12, espetacular. Aí você vai olhar o mês de novembro com uma outra cara. A gente pega um São Paulo aqui, por exemplo, em São Januário, com o nosso torcedor apoiando. Mas vamos a cada 4 jogos fazendo esse recorte, para entender para onde vai o Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro. E para você, torcedor, qual é a tua expectativa em relação ao Vasco da Gama via Campeonato Brasileiro? Vale lembrar que as semifinais da Copa do Brasil são nos dias 10 e 14 de dezembro e as finais 17 e 21. Ainda nessa edição, 2 jogos nas finais, né? A final disputada em 2 jogos. A partir do ano que vem, não. Aí, final em jogo único. Mas esse ano, não. 2 jogos. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui e a gente vai bater no papo. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Você sabia que o Cruz Maltino tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro desde que Fernando Diniz assumiu o Vasco? Pois é, meio surpreendente esse número, né? O Vasco soma 35 gols marcados na era Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, contra 33 gols de Palmeiras e Flamengo. Confesso que fiquei bem surpreso com a estatística. O Mirassol aparece como o 4º melhor ataque, 29 gols marcados nesse período que compreende a chegada do Fernando Diniz até hoje. O grande problema do Vasco não é marcar, mas sofrer gols. O Vasco tem também nesse período a 4ª pior defesa. Foram 19 rodadas e 30 gols sofridos. Só o Fortaleza com 36 gols, Red Bull Bragantino com 32 e o Vitória com 31 sofreram mais gols do que o Vasco de Fernando Diniz. Só para completar sobre o Cruz Maltino, registrar que com a convocação do Paulo Henrique para a seleção brasileira, o Vasco chega a 12 jogadores chamados para a seleção no século XXI. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama.